Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Esse mês de outubro é um mês muito significativo para nós, principalmente aqui do Francisco de Assis. Porque no dia 3 de outubro de 1226, o nosso Francisco de Assis voltou para o plano espiritual, levando com ele todo o acervo, toda a bagagem, toda a obra que ele realizou aqui na terra, para trazer de volta o espírito vivificado do cristianismo, que estava muito assambarcado pelas guerras religiosas, pelas atitudes infelizes daquelas pessoas daquela época. No dia 3 de outubro de 1804, 600 anos depois, nasce Kardec. Coincidência de data, mas o Francisco de Assis foi no dia 3 e o Kardec volta no dia 3 de outubro para trazer para nós o cumprimento da promessa de Jesus feita há cerca de 2000 anos atrás. Porque quando os discípulos, os amigos, os assistidos de Jesus se deram conta que ele ia voltar para o plano espiritual, muito precocemente, à vista de todos eles experimentaram uma frustração muito grande, um desequilíbrio emocional, uma desarmonia da alma. E Jesus, que compreendia muito bem a falência, a dificuldade daquelas criaturas, ele chamou-os à fala para alertá-los a respeito do que estava para acontecer. E disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, que vos revelará muitas coisas que eu não vos posso revelar agora, bem como recordará muitas coisas que eu vos tenho dito. E nós outros espíritas que somos, temos certeza absoluta, a ponto do Martins Peralva ter dito que nós somos milionários pelo Espiritismo. Sabemos que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. A doutrina vem toda assinada pelo Espírito da Verdade. Trouxe revelações fantásticas que Jesus não poderia revelar naquela época para um povo ainda muito limitado em termos intelectivos, em termos morais, principalmente. E esse povo não é outro senão nós outros que estamos aqui agora, a ponto de dizer que vos revelará. Aquela conversa daquela época, uma promessa futura, uma vez que aquele pessoal não tinha condição de entender a proposta de Jesus naquele momento, certamente aquelas criaturas voltariam no porvir para receber outras informações que aquela época não tinham maturidade para absorver. E nós sabemos que a doutrina espírita veio com essa proposta de ser o Consolador prometido por Jesus, principalmente também por estar procurando enaltecer a figura de Jesus.
nós vamos analisar aqui alguns postulados da doutrina que trazem como corroboração dessa assertiva de ser a doutrina no seu tríplice aspecto científico, filosófico, religioso, de ser o Consolador prometido por Jesus. O primeiro postulado é da crença em Jesus. Porque, por incrível que pareça, muita gente ainda não acredita em Jesus. Principalmente as criaturas que residem lá no Oriente. Muitas seitas, filosofias abraçam outros avatares que trouxeram esses respectivos princípios filosóficos, essas seitas, como por exemplo Krishna, Buda, Maomé. O Cristo não foi aceito até pelo povo judeu, de onde ele se originou. Até hoje o povo judeu não aceita Jesus, e por consequência Jesus já dizia naquela época: vocês me elogiam, me reconhecem em palavras, mas estão longe de mim pelo coração. Já advertia aquelas criaturas. E o tempo se passou, praticamente não mudou quase nada. Jesus continua sendo enaltecido verbalmente, mas ainda está muito longe do nosso coração. Estamos começando agora, depois de 2000 anos, a acreditar, a divulgar, a vivenciar esse princípio do cristianismo. E foi necessário que Francisco de Assis viesse, não era numa época negra da nossa história, quando ainda se matava em nome de Jesus, disputavam o túmulo de Jesus, mataram milhares de criaturas por disputarem um túmulo de Jesus, que não tinha nada a ver com Cristo. Tantas outras guerras por defenderem princípios que não tem nada a ver com o cristianismo. E Jesus hoje, para nós espíritas, é o modelo e guia que nós todos devemos seguir. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou qual seria o modelo mais perfeito que pisou na terra que nós deveríamos seguir. Resposta lacônica: Jesus. E nós temos procurado enaltecer a figura de Jesus, porque ele ainda continua sendo o grande alvo, o escopo a ser atingido por todos nós. E junto com ele, diferentemente, Deus. Porque para muitas criaturas, eles acham que Deus e Jesus é a mesma pessoa, ou a mesma persona, ou a mesma individualidade. Mas nós espíritas sabemos que não. Tem muitas passagens na Bíblia, no Evangelho, no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus faz questão de frisar que o que ele estava falando não procedia dele, mas do Pai. Crede em Deus, crede também em mim. Esse também, ou seja, eu sou uma outra individualidade. Mas teve até um concílio dentro da Igreja Católica, no ano 352, que se discutiu muito se Jesus e Deus eram a mesma criatura. E ali foi colocado que não. E por conta disso, muitas criaturas passaram a advogar o cristianismo, diferentemente daquelas pessoas que não acreditavam por entenderem que Jesus e Deus eram a mesma coisa.
E nós sabemos que Jesus é um ser perfeito, dentro da nossa capacidade de análise. Logicamente que essa perfeição absoluta pertence a Deus, o Criador. Mas Jesus, em se tratando de criaturas que pisaram na terra, era um ser perfeito. Logicamente que hoje mais ainda. E falava com muita propriedade desse Pai, o nosso Pai, que é o outro postulado que a doutrina espírita defende, desse nosso Deus sendo o Criador do universo, princípio inteligente, maior, aquela criatura responsável, ou seja, aquele ser responsável por toda a criação que nós possamos imaginar em nível de universo. E Ele é o nosso Pai, diferentemente de um Deus, Jeová, por exemplo, que era Senhor dos exércitos, seria um orientador espiritual do povo judeu daquela época, que não media consequências, mandando exterminar a vida de muitas criaturas, sacrificando os animais em holocausto, em sacrifícios desmedidos, mandava matar crianças. Que Deus é esse? Um Deus vingativo, ainda muito voltado para a materialidade. Já esse Deus que a doutrina espírita hoje defende e faz questão de enaltecer, é um Pai que nos tem como crianças e, portanto, nenhum espírito vingativo, nenhum espírito de cobrança, pelo contrário, de complacência, de tolerância, de amor irrestrito, de credibilidade, porque Ele sabe que nós todos temos um único fanal. Uma vez sendo um ser perfeito, poderia nos criar só para a perfeição. E acreditando em nós, nos dá tantas oportunidades para nós crescermos, sermos felizes e desfrutarmos desse reino que Ele tem preparado para nós. O dia que nós entendemos que esse Deus é o nosso Pai, nós vamos mudar muito a nossa perspectiva de vida. Nós vamos ter muito mais esperança, muito mais fé, muito mais segurança, muito mais equilíbrio. Mas ainda ficamos questionando: olha, meu Deus, o Senhor me esqueceu, está me castigando, o Senhor está me cobrando. Deus não cobra nada. Eu poderia dizer que Deus se assemelha a um departamento de trânsito que colocou uma estrada muito bem sinalizada, mas assim, um tapete, nos deu um carro extremamente seguro para nós viajarmos, e disse assim: curta a viagem, você vai chegar ao final e desfrutar de tudo aquilo que você aspira e anseia. Siga a viagem, está toda preparada para você. Mas nós começamos a praticar a absurdidade nessa viagem. Enquanto estamos no acostamento da direita, às vezes até chegamos ao extremo do acostamento da esquerda, tudo bem, ainda é possível que não nos aconteça nada. Mas se sairmos da estrada, não há dúvida, um desastre. E depois nós temos como transferir para Deus a responsabilidade da nossa desdita? Não. Deus fez tudo embasado no amor. A sua lei é uma lei de amor. E quem procura vivenciar essa lei de amor está muito mais próximo de Deus do que aqueles que vivem sem nenhuma reverência e um respeito ao nosso Criador. E Deus nos espera, não tem tempo para Ele, o tempo é nosso, e nós vamos fazer a diferença. Deus não vai mudar a estrada, nem vai mudar o sinal, porque alguém
caiu da ribanceira, alguém bateu de encontro ao outro. Não, Deus não vai mudar a estrada e nem a sinalização. Ela já existe e é imutável. Assim são as leis da vida. Deus não vai mudar nada por capricho, em função das nossas atitudes desmedidas que propiciam muitos desastres. Não, Deus não vai mudar. Um outro postulado que a doutrina traz como uma doutrina consoladora é da multiplicidade de mundos que existem no universo. Muito longe nós pensarmos que só a Terra é um planeta habitado especialmente por nós. Pelo contrário, o Cristo diz assim: crede em Deus, crede também em mim, não turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu irei para vos preparar um lugar, e depois voltarei para trazê-los comigo, a fim de que possam habitar definitivamente comigo. É uma promessa de Jesus, de muitos mundos. Já passamos lá atrás por mundos inferiores à Terra, os chamados mundos primitivos, como seres humanos. Já passamos por mundos mais complicados, dentro desses mundos primitivos, mundos complicadíssimos, quando fomos colocados no seio da terra na condição de seres minerais. Passamos nessa escala evolutiva pelos vegetais, passamos pelos animais. Hoje estamos na condição de seres humanos, com proposta definitiva de sermos seres angélicos. Agora, essa é uma caminhada de todos nós, que a doutrina espírita coloca com muita propriedade. Hoje estamos num planeta de expiação e provas. Deixou de ser mundo primitivo com a chegada de Jesus, quando ele trocou o olho por olho, dente por dente, pela unidade do amor. Ouviste o que foi dito: amai o inimigo, mas eu vos digo, ou detestai o inimigo, mas eu vos digo, amai o inimigo, fazei o bem pelos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, bendizei os que vos maldizem. Então, a proposta de Jesus, que era a unicidade com Deus, ou seja, a vivência do amor, parou ali, esse mundo primitivo, para começar o mundo de expiação e provas, que hoje nos serve de berço, onde o mal ainda sobrepuja o bem. A terra está fadada a se transformar num mundo de regeneração, onde ainda existem provas e expiações, mas de uma maneira mais calma, de uma maneira menos contundente, diferentemente do momento que nós estamos vivendo hoje, onde a droga está sendo um desastre praticamente em todas as famílias, onde ainda as pessoas, num profundo desrespeito às demais, praticam verdadeiras atrocidades, como acontece, por exemplo, até no trânsito. Criaturas ainda que olham somente para si, no estado egóico, egoístico, não pensando na dificuldade do outro. E por consequência, nós sabemos que vem o sofrimento. Então, se hoje nós estamos num planeta de expiação e provas, é por conta da nossa bagagem, mas estamos nos preparando para sermos seres melhores, mais mansos, mais dóceis, mais fraternos, para voltarmos a reencarnar nesse mesmo planeta, numa condição melhor, na condição de um mundo de regeneração. Quando
tivermos uma bagagem já bem mais avançada, vamos reencarnar nos mundos chamados felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Embora, infelizmente, ainda, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, ainda existe o mal nesses mundos felizes. Então vocês imaginem como é difícil nós tirarmos de nós a maledicência, o mal, que está ainda muito arraigado em nós. Por isso precisa ter um combate ostensivo para acabar com essa maledicência que existe dentro de nós. Porque ainda nós pensamos mal do outro, nós falamos mal do outro e nós ainda agredimos o outro. Quando Jesus disse: até quando eu vou ter que sofrer por vocês? É porque Ele percebe que nós ainda estamos longe da sua proposta de amor e continua investindo na criação, porque segundo Ele, o Pai não tem nenhum filho a perder, e Ele foi o grande pastor para trazer todas as ovelhas para o seu rebanho. Então, se a proposta de Jesus é o amor, continua sendo um trabalho de amor para nos trazer para esta lei de amor, que é a única responsável pela nossa felicidade. Esse é um postulado de consolo, saber que nós estamos aqui de passagem. Porque muita gente diz assim: meu Deus, por que eu estou nesse planeta infeliz? Ainda transfere para o planeta que não tem nada a ver a sua infelicidade, a sua frustração, o seu estar de mal com a vida, quando a bem da verdade o planeta Terra é um planeta azul, maravilhoso. Se nós formos analisar, olha o que Jesus criou para nós: um planeta onde as coisas funcionam harmoniosamente. O que destoa dessa harmonia é obra do homem, da criação humana. Nós é que fazemos as verdadeiras absurdidades. Quando nós matamos as árvores, quando nós matamos irreverentemente os animais, quando nós agredimos a nossa economia, quando nós agredimos a ecologia de uma maneira geral, quando nós agredimos aquele que está conosco dentro do nosso próprio lar, e nós desarmonizamos esse planeta, sofremos as consequências, mas vamos, no ato de esperança, vamos trabalhar, vamos nos consolar. É o planeta que nós merecemos, e se nós queremos um planeta melhor, vamos buscá-lo. É-nos dado essa oportunidade, e a doutrina espírita veio exatamente colocar isso para nós. Nós não estamos condenados a viver aqui, não, pelo contrário, nós estamos programados para vivermos em mundos felizes, em mundos celestes ou divinos, que são os mundos que constituem a quinta classificação de mundos, os mundos divinos ou celestes, onde existem os espíritos depurados, os espíritos totalmente puros, sem corpo físico, somente perispírito, assim mesmo um perispírito que talvez nem exista numa sutileza, exista apenas aquela energia espiritual. Então, esses são os mundos que a doutrina espírita traz para nós, que nós devemos percorrer. E é uma caminhada, não é para os espíritas, é para todo mundo. Então, como faz falta essa doutrina para as outras filosofias, para as outras religiões? Um outro postulado defendido pela doutrina espírita é da comunicabilidade dos espíritos, que é um consolo para nós. Sabemos que os espíritos comunicam conosco. Tem aqueles que, presos à palavra que mata e não ao espírito que vivifica, está lá numa passagem da Bíblia onde o Moisés proibiu o povo judeu de comunicar com os espíritos, ou os espíritos se comunicarem com as pessoas daquela época. E por conta disso,
nós somos abominados, nós somos discriminados por comunicarmos com os espíritos. Mas nós sabemos que se Moisés tomou aquela atitude naquela época, é que as pessoas faziam praticamente tudo em função da comunicação dos espíritos, porque os médiuns eram ostensivos, desde os profetas, que comunicavam com os espíritos. Nós encontramos os pitons, as pitonisas na Roma Antiga, o oráculo na Grécia, encontramos médiuns no Egito. Então a mediunidade veio como homem. Então a mediunidade não é propriedade dos espíritas, e a comunicação sempre houve do mundo espiritual conosco. E o próprio Moisés, que refutou a ideia de evocar os espíritos, ou seja, de conversar com eles, dialogar com eles, o Moisés aparece junto de Jesus e Elias no Monte Tabor, conversando com Jesus que estava encarnado. Então ele disse uma coisa e fez outra. Seria para o pessoal repensar aquela proposta inicial de que não devamos comunicar com os espíritos. E a comunicação com os espíritos é um consolo. Qual mãe que não gostaria de receber uma mensagem de um filho recém-desencarnado? Qual pai que não gostaria de receber uma mensagem do seu filho, a exemplo desta mãe? Qual parente que não gostaria de receber uma mensagem de um parente que foi para o mundo espiritual e a pessoa, por conta disso, não aceitando, se encontra totalmente desequilibrada? E as psicografias se prestam exatamente a isto, a comunicação dos espíritos conosco. Quanto consolo uma mensagem dessa nos traz? Qual o problema de nós espíritas estarmos comunicando com os espíritos e os espíritos se comunicando conosco, trazendo consolo para essas criaturas? Não temos ideia, mas quantas criaturas o Chico consolou com as suas mensagens trazidas nos seus livros, trazidas diretamente para pessoas que não foram inseridas em livro nenhum. No trabalho mediúnico, quantos espíritos chegam aqui e nem sabem que desencarnaram, e de 4 partes, 3 partes desencarnam e não vão para um lugar lá em cima, entre aspas, não, ficam por aqui, junto aos familiares aqui no planeta, na nossa estratosfera. Só mais tarde é que os espíritos são levados para um plano mais elevado, e eles ficam aqui, confusos, às vezes fruto de algum acidente, às vezes inconformados, às vezes presos à materialidade, e eles não ouvem os benfeitores porque não existe uma afinidade vibratória, e é necessário que eles se comuniquem conosco através de um médium, para que possamos conversar com essa entidade e dizer da sua condição, propiciar um reencontro dele com um familiar, amigo que veio à sua carta, à sua busca. A abençoada reunião mediúnica, comunicando-se com os espíritos se comunicando conosco, é um consolo também para nós outros espíritas. Aprendemos com eles, porque quando eles nos informam, nós aprendemos com eles. O Céu e o Inferno, um livro da codificação da doutrina, escrito por Kardec, fala exatamente da diferença dos espíritos desencarnados nas suas condições vibratórias, uns mais elevados colhendo o fruto, e outros, por conta de uma atitude infeliz, sofrendo amargamente. Como é bom a gente ter essa informação para nós nos acautelarmos, porque a grande maioria das pessoas não sabem disso e acham que pode viver aqui e fazer o que bem entende, depois vai sofrer as consequências. Abençoada doutrina espírita, no seu aspecto de consolador prometido, vir falar para nós que nós nos acautelemos e nos preparemos para uma viagem de volta ao plano espiritual. A comunicação dos espíritos também nos propicia afastar algumas entidades desencarnadas que obsediam os encarnados, libertando essas criaturas encarnadas do jugo
do processo obsessivo por conta da ignorância daquele espírito que quer cobrar, mal sabendo que ele está simplesmente se complicando mais ainda, dilatando o seu reencontro com a paz. E quando ele é orientado, ele se liberta. Só vou contar um caso acontecido aqui no nosso centro. Nós conversávamos com a entidade na reunião mediúnica de quinta-feira. E então, aquele espírito disse assim: não adianta vocês quererem ajudar o fulano, porque ele não vale nada. E nós tentamos dialogar com ele, dizendo: não, mas é uma criatura que está vindo à nossa casa, já está buscando uma melhoria. E ele disse: não adianta vocês perderem tempo, eu quero cobrar dele, porque ele aprontou muito comigo. E nós, como temos, depois da reunião, às vezes uma troca de ideias a respeito da reunião, perguntamos para os partícipes: por acaso vocês conhecem o fulano de tal que está frequentando o nosso templo, nossa casa espírita, a quem o espírito que se comunicou estava se referindo? Ninguém conhecia aquela criatura. Mas isso foi na quinta-feira. No domingo, uma senhora chega para uma trabalhadora nossa e disse assim: mas você há de verificar que o meu filho veio aqui terça-feira, mas ele já teve uma melhora tão grande de terça até hoje. Aliás, ele veio de novo e nós viemos exatamente porque ele veio aqui e melhorou tanto, que eu estou muito feliz de ter vindo aqui e ele ter essa melhora tão grande. Aí a nossa trabalhadora perguntou: como é o nome dele? Era exatamente a pessoa a quem o espírito se referia. Veio na terça, não falou com ninguém, a entidade foi atendida na quinta-feira e no domingo ele já estava muito melhor. Abençoado trabalho mediúnico, comunicação com os espíritos para libertar as criaturas que se aportam numa casa espírita. Abençoado trabalho mediúnico, onde essa criatura é conscientizada e se desfaz da ideia da cobrança, daquela obsessão ostensiva, para se libertar. É um postulado que a doutrina defende e é realmente um grande consolo para nós. Podemos contar com o aval da espiritualidade maior, superior, que vem através dos médiuns para nos trazer tantos informes, para modificar o nosso teor mental, para fazer com que nós nos transformemos moralmente. Tanto é que o Emmanuel colocou que a maior caridade que se presta à doutrina é a sua divulgação. Às vezes a gente pode pensar que o grande papel da doutrina espírita, na qual ela está alicerçada, fora da caridade não há salvação, então é fazer caridade. Não. Nós podemos fazer caridade do jeito que entendemos. A problemática humana vai acontecer e nós não vamos erradicar. Mas o dia que a doutrina entrar no coração de cada criatura e a criatura entendê-la e vivenciá-la, há uma transformação moral dessas criaturas e automaticamente a miserabilidade humana vai desaparecer da Terra. Esse planeta de expiação e prova vai deixar de ser para se transformar num planeta de regeneração. Então é fundamental que nós estudemos a doutrina espírita para entendê-la e vivenciá-la. Uma outra proposta da doutrina espírita é a reencarnação, a multiplicidade das existências. Eu fico pensando, se a gente não entendesse ou acreditasse em reencarnação, como seria para a gente pensar, raciocinar? Eu fico até pensando como os nossos irmãos que não acreditam em reencarnação, como eles convivem no estreito relacionamento com as outras pessoas sem entender de reencarnação. É muito difícil, a começar por explicar as plenitudes divinas. Uma criança que nasce cega, muda e surda e desencarna cega, muda e surda em extremo sofrimento, como fica para nós esse Deus? É melhor pensar que ele não existe, porque senão seria um Deus muito ruim, um Deus maldoso, discriminativo, faccioso, um Deus que tendencioso, ajuda um em detrimento do bem do outro.
Mas não, e Jesus também teria mentido, porque ele disse assim: a cada um de acordo com as obras. Como a criança já nasceu cega, muda e surda e não fez nada? Então Jesus também não foi verdadeiro. Mas como Deus é tudo que é de bom e misericordioso, Ele vai dar uma nova chance para aquele espírito que veio na condição de um cego, mudo e surdo, aleijado, limitado, como eu já conheci alguns, porque outrora, em outra vida, talvez tenha sido um assassino profissional, que tirou a vida de muita gente, e agora Deus, na sua misericórdia, permite que ele volte novamente. 2/3 da humanidade, de 3 partes, 2/3 são reencarnacionistas. Apenas 1/3 da humanidade não aceita a reencarnação. E não aceita porque não quer aceitar, porque os compêndios estão sobejamente repletos de informações de que a reencarnação existe. O Egito Antigo, 6.000 anos antes do Cristo, já acreditava na reencarnação. O livro dos Vedas, 4.000 anos antes de Jesus, já falava de reencarnação. Os judeus eram reencarnacionistas. Quando aquele cego de nascença estava perto de Jesus, os judeus chegaram para ele e perguntaram assim: Senhor, ele nasceu cego porque ele errou ou seus pais? Bom, se ele errou, nasceu cego de nascença, então ele fez a coisa errada numa existência anterior. Eles eram reencarnacionistas. E por que a reencarnação saiu da igreja? Porque a igreja católica também era reencarnacionista até o ano 553 da nossa era. Porque o Cristo era reencarnacionista. Quando Jesus falou que João Batista, o primo dele, este Elias que veio, olha, Elias viveu 250 anos antes de Jesus. Em Malaquias 4:5, ele já falava: Elias vai voltar antes de Jesus, dos dias tormentosos do Senhor. Tanto é que quando Elias transfigurou com Moisés e Jesus no Monte Tabor, os discípulos de Jesus, João, Tiago e Pedro, perguntaram para Jesus: por que dizem os escribas que Elias teria que vir primeiro do que o Senhor? Olha a resposta de Jesus: Elias já veio, eles não o conheceram, fizeram dele o que quiseram, como também farão a mim. Ou seja, mataram-no e vão me matar também. E os discípulos deduziram que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Isso é ipsis literi no Evangelho de Jesus. Mas talvez alguém possa dizer: não, mas essa é uma interpretação errada dos discípulos, Jesus não quis dizer isso. Mas tem outra passagem para aqueles que querem se justificar. Quando Jesus disse assim: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior dentre todos, embora no meu reino ele seja um dos menores. João Batista, em verdade vos digo, ele é Elias que veio. Elias mandou matar 450 sacerdotes de uma seita de um deus mitológico chamado Baal. Isso está na Bíblia. Elias volta como João Batista. De que jeito que ele morre? Decapitado. Lei de causa e efeito. Lei que Jesus colocou: Pedro, embainha tua espada. Quem fizer perecer pela espada perecerá. O Chico disse que João Batista não teria sido morto, porque ele tinha, como Elias, e logicamente depois de Elias até João Batista, muitos feitos bons, que lhe davam o direito de não ser morto daquela maneira trágica. Mas ele não houve de misericórdia para com Herodes, que tinha como amante a sua cunhada Herodíades. E de tanto falar com Herodes, incriminá-lo, Herodíades, e falar com eles, repudiando aquela atitude, ele gerou uma lei de retorno, fazendo com que ele fosse decapitado. E de tal forma que a reencarnação
existia até o ano 553. E vocês sabem por que a Igreja Católica tirou a reencarnação do seu seio? Para muita gente que não sabe, eu vou contar a história. Justiniano era o imperador daquela época. E naquela época havia duas capitais, uma ocidental em Roma e uma oriental em Constantinopla. E ali existia o Justiniano, que era o imperador dessas capitais. E ele tinha uma mulher chamada Teodora, que ele tirou do prostíbulo, era uma prostituta. E ele se casou com ela e a trouxe para dentro do reino. E ela agora, como imperatriz, para não ser notada e colocada como uma meretriz, ela mandou matar todas as suas amigas, entre aspas, que eram prostitutas e praticavam aquele aspecto profissional da época com ela. Matou todas aquelas mulheres. E ela ficou muito repudiada pela comunidade, a ponto desta comunidade dizer: você vai pagar por isso. E se não bastasse, depois ela pediu ao marido que mandasse matar 30 mil pessoas de uma comunidade. E Justiniano, atendendo o pedido daquela mulher, o fez, incriminando-a mais ainda. E aí então as pessoas falavam mais que ela teria que pagar numa outra vida, porque a ideia era que se pagasse na terra aquilo que tinha feito na terra. Como imperatriz, sob a custódia de um rei, não iria acontecer nada, mas na outra vida ela iria pagar regiamente por aquele feito. E como a igreja defendia a reencarnação, ela disse para Justiniano: tire da igreja, do cristianismo da igreja, a reencarnação. Mas como? Somente o Papa pode fazê-lo. Pois chame o Papa. E ele chamou o Papa e falou assim: não, eu não posso ir a Constantinopla, porque eu vou ficar aqui e eu não tenho nada a ver com isso. Não, ou você vem ou você morre. Logicamente que o rei, quando falava, cumpria a palavra. E lá veio o Papa com 5 bispos. Não tinha representatividade porque eram poucos bispos, e venceram de 3-2, abolindo a reencarnação da igreja. A bem da verdade, não tiraram a reencarnação. Eles tiraram um princípio que vinha desde Sócrates e Platão, que era a existência pregressa, ou seja, a vivência de uma outra vida anterior, que estava inserido nos postulados da igreja. Então eles tiraram a possibilidade de nós termos vivido antes e, por consequência, deixarmos de viver depois. E com isso, no quinto concílio de Constantinopla, no ano 553, a reencarnação foi tirada da igreja. Que pena! E hoje os católicos ficam dizendo: não acredito em reencarnação. Não estudou o Evangelho, porque se estudasse, Jesus foi várias vezes colocando para nós que a reencarnação é. E a reencarnação é uma bênção. Se fosse uma mentira, teria que ser inventada. Sabe por quê? Porque ela dá para nós um entendimento da vida, em todas as suas nuances e particularidades. Lógico que a reencarnação não é um postulado da doutrina. Veio muito bem ser defendido, explicado, mas sobejamente explicado, para que possamos entender todas as particularidades que dizem respeito à reencarnação, para que possamos entendê-la e aplicá-la em nossas vidas, para entendermos inclusive os nossos irmãos. Nós estamos reencarnados com as pessoas e não podemos tê-las como nossas. Quando ele diz assim: minha mulher, não é minha mulher, é minha irmã. Está minha esposa, aí está de bom tamanho. Meu filho, não é meu filho. Posso ser pai do corpo dele, mas não do espírito. Meu irmão mais novo. E com isso nós vamos entender por que nós temos aquelas criaturas difíceis dentro de casa, que foram os nossos inimigos de outrora, que agora volta conosco, preenchendo um conceito de Jesus, quando diz assim: reconciliai com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. De outra forma, sereis entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e pagareis até o último centavo. Aí nós vamos entender, pelo princípio reencarnatório, por que nós estamos com uma pessoa difícil dentro de casa. Ou por que o Kardec nunca falou de karma. Não,
Karma é o resultado de uma ação, que o oriental coloca muito. Kardec colocou esse último postulado da doutrina, que é a lei de causa e efeito. Por que nós estamos sofrendo algumas consequências? Em algum lugar, com as pessoas que estão ao nosso lado, em algumas circunstâncias. Porque outrora nós malbaratamos uma lei. Porque toda causa tem um efeito. E o efeito volta para nós como nós jogamos uma bola na parede, ela vai e volta. É uma lei de causa e efeito. Então tudo que nós fizermos volta para nós. O nosso Francisco de Assis colocou: é dando que se recebe o quê? Se dermos um beijo, vão receber um beijo. Mas se dermos um tapa, se a pessoa não tiver misericórdia conosco, vai devolver o tapa. Se fizermos o bem ostensivamente, iremos receber o bem. E essa proposta de Deus é a proposta de Jesus, é a proposta da doutrina espírita. Fazemos o bem, sempre. Mal nem com a formiga. Mas a gente continua totalmente descrente de um postulado basilar da doutrina: lei de causa e efeito. Quantas pessoas que agridem a vida, fumam demais, voltam na próxima com enfisema pulmonar, desde pequenininho com bronquite. Eu tenho 4 filhos e um deles teve bronquite até 12 anos de idade. Quantas noites eu passei sem dormir com ele no braço? E um dia ele me aparece com um cigarro lá em casa. E eu perguntei para ele: mas como cigarro? Ah, mas é do meu amigo, ele pediu para eu guardar. Olha a resposta. Único que tinha bronquite, mas ferrenha. Logicamente foi um fumante inveterado de uma encarnação passada. E reencarna buscando o quê? O famigerado cigarro novamente. Porque é assim: a pessoa que termina a vida dependendo de uma droga qualquer, ele não só não vai se libertar totalmente no plano espiritual, como tendenciosamente ele vai voltar na próxima para se ver livre daquilo que ele arraigou no seu perispírito. Quantas criancinhas que nascem e já vão para a mesa cirúrgica para fazer uma cirurgia do coração? Certamente deram um tiro no peito, ou deram um tiro no peito de alguém, macularam essas criaturas do seu próprio perispírito. E esse perispírito, sendo um molde, um modelo organizador biológico de uma nova existência no corpo físico, certamente aquela marca vai ser transferida para o futuro corpo. E nós já temos provas em contexto da reencarnação, já em nível de ciência. Pesquisadores dentro de muitas universidades americanas estão fazendo tudo para provar. Agora, recentemente, veio um filme de uma criança que chegou para o pai e disse assim: é bom que você troque a minha fralda, porque eu já troquei muita fralda em você. Aí o pai olhou para o moleque: mas você está maluquinho, meu filho? Tinha, logicamente, trocando fralda, coisa de 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Meu filho, mas você nunca trocou fralda em mim? Não, várias vezes. Então trate de trocar a fralda em mim, que você não faz nada mais do que obrigação, porque eu fui seu pai na existência passada. Aí então o pai ficou assim, embasbacado com aquela situação. Pegou uma fotografia do pai dele, ou seja, do avô do menino, na época da universidade, formando com aquela turma tão grande, e disse assim: ah, é, você é meu pai? Então mostra para mim onde você está aqui. O molequinho pegou: só eu aqui. Mostrou o pai na fotografia. E depois começou a fazer uma série de revelações, dizendo o que o pai dele havia feito. Nenhuma dúvida este pai teve, a partir de então, que o seu filho tinha sido seu pai. Ou seja, ele voltou neto dele mesmo. Daí justificar, quando está lá na Bíblia: eu farei justiça na 3ª e 4ª geração. Ou seja, nós fazemos hoje e depois vamos resgatar como netos ou bisnetos de nós mesmos. Um vereador aqui de Rio Preto, um dia chegou para o Divaldo e falou: Divaldo, eu não aguento essa política de Rio Preto. Tantas absurdidades que eu tenho encontrado, estou tentando resolver e me vejo sempre envolvido e não consigo. Aí a Jona Diane chegou para o Divaldo e falou assim, que é a mentora do Divaldo: fala para ele que
que esse vereador que criou essas absurdidades foi ele mesmo. Agora ele está voltando para reacertar aquilo que outrora ele fez aqui dentro de Rio Preto como vereador. Então nós plantamos hoje e vamos colher depois, às vezes tão rápido. Um dia uma senhora chegou para o Divaldo e falou assim: Divaldo, como eu sou. O que foi, minha filha? Meu marido, eu amava tanto, desencarnou, Divaldo. Ele disse assim: mas o seu marido está no seu braço. Mas como? Você é meu neto. Pois então, é seu neto mesmo. O seu marido amava tanto você que pediu para voltar depressa, para vir estar nos seus braços, e ele voltou como seu neto. Então, esta lei de causa e efeito faz com que nós estejamos sempre unidos, reacertando as arestas, através da misericórdia de Deus pelo processo reencarnatório, dando a nós o ensejo de acabarmos com uma série de absurdidades que nós fizemos pela lei de amor, para estarmos aparatados para mundos mais felizes, mundos celestes divinos, que certamente será o nosso final, será o nosso final nessa trajetória evolutiva. Abençoada doutrina espírita. Eu poderia continuar falando aqui de inúmeras situações de consolo que ela traz para nós. Então nós deveríamos fazer alguma coisa de nossa parte para divulgarmos essa doutrina junto àqueles que conosco estão. Agora, o Clube do Livro está aí. Logicamente que muitos livros nós já temos, mas vamos pegar o livro, vamos dar para um amigo. É a divulgação da doutrina. Eu estive agora recentemente com um amigo do peito, um juiz de direito aqui de Rio Preto, e ele perdeu a esposa, entre aspas, e ele me abraçou ternamente, eu abracei, foi uma coisa muito gostosa. Fazia muito tempo que nós não nos víamos, essa semana passada, e ele disse assim: Aguinaldo, onde é o seu centro? Porque aqui é centro do Aguinaldo. Não tem que ter para centro do Dorival, centro do Francisco, centro do... Mas fala do Aguinaldo, o centro não é meu, é nosso, né? Mas falou: onde é seu centro? Olha, lá no Romano Calil. Eu quero ir lá. Sabe, eu sou católico, a minha mulher sempre foi espírita, mas eu nunca me dei conta daquilo que ela falava para mim, que eu achava que não tinha nada a ver com a minha religião. Agora, Aguinaldo, sofrendo a dor da sua ausência, eu fui ler os livros que ela lia e pude perceber que grandeza dessa doutrina. Agora que eu me dei conta quantas coisas inteligentes, racionais, lógicas tem nessa doutrina, e eu quero ser espírita a partir de agora. Vamos doar um livro. Essa pessoa agora talvez faça chacota, como diz, de um livro para um amigo, e ele colocou num lugar, nem sabia onde. Quando a dor bateu, ele lembrou: Aguinaldo me deu um livro, eu vou ler, era o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele foi ler esse Aguinaldo, abençoado, o livro me ajudou muito na minha vida. E eu, quantos anos depois que eu fui me dar conta que você tinha me dado o livro, numa dor, num momento tão difícil da minha vida. Então façamos o mesmo, vamos presentear os amigos. Pega um livro na biblioteca e leia quando não pode comprar, ou se pode comprar, na livraria. E se pode doar para um amigo, doe. O livro é um presentaço, vai servir muito para as criaturas, e é uma maneira de nós divulgarmos a nossa doutrina. Então, meus irmãos, está aí a doutrina mostrando para nós o respeito ao lado material das coisas, de onde nós viemos, o respeito aos animais, aos vegetais, o respeito ao ser humano, e acima de tudo o respeito que nós temos por nós mesmos, porque a grande missão do Espírito na Terra é se autotransformar e colaborar com Deus na edificação do nosso planeta. E para corroborar esta proposta, essa promessa de Jesus, José Soares Cardoso, um poeta cearense, disse assim: eu não os deixarei órfãos, disse o Divino Pastor, pois um outro Consolador enviarei para vós. Apoiados pela fé, no bordão da caridade, na calma ou na tempestade, jamais vos sentireis sós. Amando-vos uns aos outros, como eu os amei, e os atos que pratiquei, se praticardes também, em todas as vossas lutas, com o coração vigilante, os meus mensageiros vigilantes estarão perto de vós.
Eles que estarão convosco pelos séculos afora, recordando tudo que agora aqui eu vos ensinei, dará de mim testemunho às futuras gerações, relembrando em novas lições de Deus a suprema lei. Se em vossas fraquezas, nos sentidos pequeninos, os meus mensageiros divinos vos darão ânimo e fé. E quando muitos caírem ao peso da iniquidade, vós herdeiros da verdade, permanecereis de pé. E eu estarei sempre convosco na luz dos meus mensageiros, vossos leais companheiros na senda de amor e paz. Serão eles, na verdade, que em meu nome acenderão dentro do vosso coração os mais nobres ideais. Serão eles que, vindo dos altos espaços, recordarão os meus passos da manjedoura ao Tabor. Serão eles que entre guerras e fome, exaltarão o meu nome na luz do Consolador. Assim se expressou, horas antes do Calvário, o sublime missionário crucificado na cruz. É por isso que agora, com humildade e amor, abraçando o Consolador, nós revivemos Jesus. Então,